Olá, meus amigos do canal. Hoje eu estou recebendo um cara fantástico. Esse eu vi menino, vi crescer e se transformou numa lenda, o goleiro do século no Esporte Clube Juventude, vencedor por onde passou. Eu tenho o enorme prazer de receber hoje Diego. Para mim, o Diego. Para alguns, Diego Silva, Diego Costa, o Diego. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado eu, Pico. Que grande honra estar conversando com uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito, mas principalmente que eu tenho uma grande gratidão. E as pessoas vão ficar sabendo aí durante essa nossa conversa o motivo dessa gratidão. Tu é uma pessoa que vou sempre lembrar com muito carinho, vou sempre lembrar e dar um sorriso de satisfação, um sorriso de felicidade, porque tu me marcou. E as pessoas, quando marcam a gente, e quando nós podemos ter a oportunidade de poder falar, acho que não é só guardar para nós, acho que tem coisas que a gente tem que expor, e tu merece isso. É uma pessoa de caráter, e eu reconheço isso e te agradeço muito o que tu fizeste por mim. Diego, você já ouviu de mim lá atrás, como eu também já tinha ouvido de um outro treinador. Não agradeça, retribua. E isso você já fez. Quando eu mais precisei em campo, no vestiário, você já devolveu isso. Fica tranquilo. Diego, o que o Diego está fazendo hoje, cara? Olha, encerrei minha carreira. Alguns não sabem disso, né? Mas meu último jogo como profissional foi contigo, né? Contigo como meu treinador no Esporte Clube Juventude. Foi o último jogo que eu fiz como profissional. Apesar de ter feito mais 2 anos no Vitória, quando nós tivemos aquela conversa, quando eu te pedi para sair, quando eu te expliquei todo o meu projeto, e ali nem tu, nem eu, e ninguém poderia imaginar que eu teria feito o último jogo da minha carreira como profissional, né? E aonde eu comecei, né? Na minha casa, né? Aonde eu morei por muito tempo, no estádio Alfredo Jaconi, ali se encerrou um ciclo, né? Depois disso, o que aconteceu, Pico? Me preparei muito para aquilo que estava por vir. Ainda como jogador, fiz o curso de treinador UEFA. Eu queria sentir se era aquilo que eu ia fazer da minha vida, se eu ia continuar no futebol. Foi uma paixão. Aqui não tem... A minha paixão, como todo mundo sabe, é esse lado do goleiro, né? Sempre foi a minha grande paixão. Aqui não tem um curso homologado que te faça treinador de goleiro. Aqui os cursos que tem são para treinadores. Então, tu é treinador ou não é treinador? E eu acabei fazendo esse curso, gostei muito. Depois fiz uma escola de goleiro, um grande sucesso também. E eu digo grande sucesso porque se deve muito à minha dedicação, aquilo que eu fui como jogador, a excelência que eu sempre busquei como jogador, era o mínimo que eu poderia fazer como treinador nessa nova etapa. E logo em seguida acabei recebendo um convite para voltar para o Vitória, uma nova direção, uma direção que tem o meu respeito. Por causa disso eu aceitei esse retorno, mas não aceitei esse retorno pelo jogador que fui, não aceitei esse retorno pelo goleiro que eu fui, mas sim porque eu estava preparado, mas sim porque eu me preparei, ainda enquanto jogador, e depois quando eu encerrei a minha carreira, ou quando me ajudaram a encerrar a minha carreira, e aí é uma direção antiga também, e eles foram responsáveis por isso também, eu me preparei muito e ali sim, descobri, nasceu uma grande paixão em ser treinador de goleiro, e é o que me satisfaz por completo. Hoje sou treinador de goleiro do Vitória, da equipe principal, equipe profissional do Vitória, e também sou coordenador de todo o departamento de goleiro do clube, e muito feliz com essas funções. Fantástico. Eu sinceramente, eu não conseguiria hoje, né, ver o Diego fora do meio, fora do futebol. Talvez eu tivesse um pouquinho de dificuldade de compreender aonde, como número 1, né, como treinador, ou na área de preparação dos goleiros, mas eu não conseguia, sinceramente, ver fora do ambiente. Já antes, né? Depois nós termos convivido em 2015, mais ainda. O Diego, você viveu grandes momentos como atleta. Quais foram os momentos mais marcantes assim que você tem? Você viveu grandes momentos. O que o Diego lembra?
Foram muitos, Piccoli, foram muitos. Eu acho que eu dei muita sorte no meu início de carreira no Juventude. Quando eu estou naquela transição de júnior para o profissional, eu encontro um grupo campeão gaúcho, em 1998. Já estava treinando com vocês, fazia jogos nos juniores, então eu convivi um pouco com vocês e um pouco daquele título. Depois, sim, de maneira definitiva, o ano de 1999, o ano mais marcante da história do Juventude, e ali sim eu já fazia parte, já fazia parte daquele grupo em definitivo, campeão da Copa do Brasil, última vez que o Maracanã teve mais de 100 mil pessoas, sabe? São lembranças fantásticas que eu tenho daquele tempo, as experiências que eu tive, o aprendizado que eu tive, os conselhos que vocês me deram. Eu era muito chato, e tu lembra muito bem disso. Tá aí. Espetáculo. Espetáculo. Merece porque tu ajudou a erguer esse troféu. Tu ajudou a erguer não, mas tu efetivamente, em todo sentido, sabe? Como líder, como um dos capitães daquela equipe, como uma daquelas pessoas que brigava pelo grupo, que queria o melhor pelo grupo, que incentivava todos. A tua garra, a tua luta, a tua dedicação era um exemplo para todo mundo. Nosso grupo. Tu mesmo fala muito. Era muito bom. E tu mesmo fala isso, né, Piccoli? Muitas vezes eu escutei isso de ti. Se tu não tinha a parte técnica muito aprimorada, tu tinha que compensar com outras coisas. E aquilo ali te dava situações que todos os jogadores, tanto colegas quanto adversários, te respeitassem. E aquilo ali era fundamental. E eu via aquilo, e tinha aquilo como exemplo. Essa é a dedicação que eu quero ter para toda a minha carreira. Esse é o exemplo. Esse é um dos exemplos que eu quero seguir, sabe? Pela maneira como se comporta, pela postura, pelo caráter, pela amizade, a maneira como é colega, como é amigo de todo mundo. Quando fala, todo mundo fica quietinho, escutando, porque vai acrescentar, porque vai sair alguma coisa de valor e nós vamos aprender. E quantas coisas eu usei de ti, Piccoli, quantas coisas eu usei de ti. E não estou falando só isso agora, depois tive a oportunidade de nos cruzarmos mais uma vez, depois de muitos anos, eu já com uma carreira feita, passando ali por muitas coisas e poder te dizer isso também pessoalmente, né? Lado a lado, olho no olho. Então, aquela campanha de 99 foi um grande aprendizado para a minha carreira. Depois, logo em 2000, já comecei ali a fazer mais jogos. 2001, Campeonato 2000, Copa João Avelange, 2001, Campeonato Brasileiro, 2002, aquela grande campanha no Campeonato Brasileiro também, a melhor campanha do Juventude, né, em campeonatos brasileiros na Série A. Muito tempo ficou em primeiro lugar, acabamos ali classificando em quarto lugar e fomos ali para as quartas de final, enfrentamos o Grêmio, tínhamos melhor campanha, jogávamos por 2 empates, acabamos perdendo o segundo jogo no Alfredo Jaconi por 1-0 e fomos eliminados. Apesar de nós não termos ido mais longe, eu tive aquela grande conquista individual de ter sido escolhido o melhor goleiro do Brasil pela primeira vez, sabe? Depois aconteceu outras vezes isso. Então são recordações bonitas. Depois sou vendido para o Atlético Paranaense, grandes campanhas no Atlético Paranaense também. Teu rival, né? Quando tu jogou no Curitiba, né? Um grande, poderoso rival, né? E no Atlético Paranaense também tudo deu certo, conquistas, Campeonato Paranaense, aquele vice-campeonato brasileiro que nós tivemos em 2004, aquela campanha maravilhosa da Libertadores em 2005, em que perdemos a final, infelizmente perdemos a final para o São Paulo. Mais uma vez sou vendido para o Fluminense. Depois no Fluminense, mais uma conquista de Copa do Brasil. Pronto, aconteceram coisas muito boas e até que eu tenho momentos não muito bons, no sentido que as coisas começaram a dar muito errado, as lesões que eu tive no Fluminense. Mas a principal, eu falo lesão, obviamente, mas o principal problema foi mental. Foi uma depressão profunda, acontecimentos ali tristes, que eu me prejudiquei, obviamente, e me prejudicando, eu também acabei prejudicando muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estavam mais próximas de mim, que me amam, que até hoje continuam comigo,
e que me ajudaram a sair dessa terrível doença. E isso só foi acontecer quando eu cheguei em 2010 no Vitória, em Portugal. Ali que as coisas começaram a mudar, eu recuperei a minha alegria e me curei. Por isso, aquela importância que eu dou e a maneira como eu valorizo o Vitória, né? Porque eles me ajudaram muito a me curar de uma doença muito grave, e foi quando eu descobri Portugal, descobri Setúbal, país maravilhoso, uma cidade maravilhosa, mas principalmente resgatar aquelas coisas boas, resgatar a minha motivação, a minha alegria em jogar futebol, e isso foi muito importante, e isso aconteceu no Vitória.